Se você é personal trainer e não sabe ou não tem direcionamento sobre quais as parcerias que são realmente lucrativas para você crescer profissionalmente, para você atingir seus objetivos financeiros, ou seja, parcerias que irão facilitar as suas metas financeiras, esse vídeo é para você. Fica comigo que eu vou te mostrar o porquê, a ciência por trás de parcerias lucrativas utilizando ou não a internet. Eu falarei tanto do mundo online na internet, quanto do seu mundo presencial. Então, se você é personal, quer fazer parceria lucrativa, fica comigo nesse vídeo. Vamos lá, então o assunto do vídeo de hoje é parcerias lucrativas, seja na internet, seja no mundo presencial. Primeiro ponto que você não coloca no papel, porque quando a gente pensa parceria, vou fazer parceria, o personal já pensa assim, vou fazer uma parceria com um nutricionista. Legal, porque é muito óbvio, né? No meu método, se tiver um nutricionista, vou dar mais resultado para o meu cliente. Mas parceria é muito mais amplo do que você pegar e fechar com um nutricionista e ele vai lá e dá um descontinho. Parceria é algo muito mais amplo do que você chegar lá para um médico e deixar o seu cartãozinho e propor um desconto. E chegar lá na recepcionista da academia, colocar o seu cartãozinho e falar que se ela indicar vai ganhar um desconto, vai ganhar alguma coisa. Parceria é algo muito mais amplo que isso. Parceria, você trabalha na sua empresa em grandes pilares da sua empresa e eu vou te falar agora quais são para você anotar aí, papel e caneta na mão, para você entender quais são os lados que você tem que fazer parceria para a sua empresa crescer finalmente. Então, você precisa trabalhar com parcerias no lado do método. Então, anota aí, método, Rodrigo destacou para você. Minha metodologia, parcerias que irão impulsionar, irão funcionar como anabolizantes dentro da minha metodologia. Anabolizante me leva aqui pelo sentido de facilitar resultado, ir mais rápido, mas não nos efeitos colaterais, ok? Eu não sou a favor aí da prescrição ou dos anabolizantes. Acho que você dá pra você ver pelo meu corpo aqui que eu não sou a favor dos anabolizantes, né? Qual que seria o anabolizante? Parcerias que funcionam como anabolizantes, pequenos anabolizantes no meu método. Então, em relação à sua metodologia, ponto A do cliente, ponto B aonde o cliente quer chegar. O cliente quer emagrecer, que tipo de emagrecimento é esse? Vou dar um exemplo. Por exemplo, obesos, não adianta você fazer parceria somente com o nutricionista. Se o cara precisa perder, quanto mais quilo, anota aí uma coisa, quanto mais quilo a pessoa precisa perder, quanto mais peso a pessoa precisa perder, mais comportamental é o problema dela. Então anota aí, o Rodrigo vai destacar. Quanto mais peso eu preciso perder, mais comportamental é o meu problema. Meu problema é comportamental. Então, se você tem uma pessoa que precisa perder 15, 20 quilos, não é só o nutricionista. Ela não está só fazendo a dieta errada. O comportamento dela está ferrado. Será que a gente não precisa de um parceiro aí, às vezes um hipnoterapeuta, às vezes a gente não precisa entrar com estratégias de hipnose, às vezes a gente não precisa entrar com estratégias de coaching, às vezes a gente não precisa entrar com estratégias aí no lado comportamental da programação neurolinguística, por exemplo? Será que não? Quem precisa emagrecer muitos quilos, será que realmente é só entender qual a estratégia correta de exercício e qual a estratégia correta de alimentação? A pessoa já vai aplicar por si só? Será? Então, pensa no seu método. Esse é um dos pilares. Parcerias relacionadas ao método. Então, se eu estou pensando em nutricionista, é relacionado ao método. Se eu estou pensando em profissional hipnoterapeuta ou estratégias de hipnoterapia, é no lado do método. Se eu estou pensando em alguns médicos, eu posso estar pensando no lado do método. Nutrólogo é método, endócrino é método, tudo é relacionado ao meu método. É como se fosse assim, aceleradores de resultado. Ou aqueles, vamos pensar, a pessoa ela está tentando fazer uma dieta e ela tem uma recaída, ela não consegue, ela quebrou a dieta. Eu tenho alguma ferramenta ou algum parceiro que me ajuda a fazer essa pessoa se manter no processo? Por exemplo, dentro dos meus programas avançados de mentoria, de pós-graduação, onde as pessoas começam a ganhar mais dinheiro,
A gente tem uma parceria com terapia, psicoterapia do empreendedor, @psicoterapia do empreendedor, é nosso parceiro. Por que é nosso parceiro? Porque as pessoas têm medo de ganhar dinheiro, e eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro na internet, o personal trainer a ganhar dinheiro na internet. Eu não sou nenhum Silvio Santos, tá? Não tem essa abordagem aí milionária dessa turma que engana, mas eu ensino as pessoas a médio e longo prazo a ganhar dinheiro na internet, mas elas têm medo de ganhar dinheiro, elas têm um monte de trauma, de crença. Então a psicoterapia, a terapia baseada na psicanálise, vai ajudar o personal trainer a ir lá atrás, tirar as crenças lá dele que são limitantes, que a mãe e o pai falaram você vai passar fome na educação física, tira essas crenças, limpa a mente desse sujeito, e esse sujeito fica mais apto a não procrastinar e aplicar as estratégias que eu falo para ele aplicar no Instagram e por aí vai na rede social. Olha só, então é uma parceria baseada, é um acelerador de método, Todo personal trainer que faz terapia nos meus programas, ele se dá melhor do que personagens que não fazem terapia. Isso, os personagens que têm problemas comportamentais. Tem personal que chega pra mim e já acelera, e vai embora, e aplica, e não procrastina, e manda ver. Por quê? Porque ele não tem essa questão comportamental. É a mesma coisa de você fazer alguém definir o músculo, e ela tá precisando realmente só definir, e alguém que chega 20 quilos acima do peso. Quem tá precisando só definir, não tem tantos problemas comportamentais para resolver. Quem tá acima de 20 quilos aí acima do peso, tem mais problemas comportamentais. As abordagens serão diferentes. Você precisa de parceiros diferentes para quem está perdendo 20 quilos e parceiros diferentes para quem está precisando dar uma definida. Ou seja, são pessoas distintas que você precisa se relacionar como parcerias para ajudar a acelerar o resultado de quem quer definir, para ajudar a acelerar o resultado de quem quer emagrecer muitos quilos. Então, anota. Faz uma lista dos parceiros que você precisa ter baseado em acelerar resultados dos seus clientes. Acelerar resultado. Ou manter os seus clientes lutando na luta contra alguns inimigos que eles têm, por exemplo, mentalidade, recaída no seguir a dieta, motivação. Motivação é um inimigo do seu cliente se ele é um cara mais comportamental, se ele precisa perder 20 quilos. E você tem ferramentas para motivar esse cliente, para ele se motivar? Ou você precisa de parceiros? Se você não tem ferramenta, indica parceiros, indica um direcionamento para essa pessoa, ok? Então, parceiros relacionados ao método. Uma outra classe de parceiros, o parceiro relacionado ao método até então parece não ser novidade para você, porque o personal geralmente ele pensa já nessa parte. Mas existem outras duas áreas que o personal trainer não pensa tanto em parceria. Principalmente essa segunda que eu vou contar aqui agora, que é branding. Então, vai ficar na tua tela aí, ó, branding. Essa parte, o que é branding? Eu vou traduzir aqui da forma mais tosca possível, da forma mais direta possível para você não ter dúvida. É o que te faz ser conhecido, é o que te faz ficar famoso, é a tua marca, é o valor da tua marca, ou seja, tudo aquilo que me torna mais famoso. Parcerias de branding são parcerias que a princípio eu não ganho financeiramente. A princípio, são parcerias que vão me ajudar a ser conhecido por mais pessoas, por pessoas que eu tenho interesse, mas eu não vou ganhar dinheiro com isso no começo. Às vezes eu vou investir financeiramente e não vou ganhar nada. Isso é parceria de branding. Existe algum tipo, algum clube, alguma loja, algum lugar que você possa pagar uma mensalidade que seja e você seja exposto para centenas ou milhares de pessoas? Então isso é parceria de branding. Quais as lojas que podem fortalecer o teu branding quando elas te divulgam? Quais os estabelecimentos físicos? Quais as pessoas na internet, ou seja, quais os micro-influenciadores, pessoas que tenham 2.000 seguidores, 5.000 seguidores, 10.000 seguidores, mas que tenham bastante engajamento, comentários, pessoas que têm um público muito bem definido e que te interessa esse público, que esse público dessa pessoa seja público consumidor do seu serviço. Quais os micro-influenciadores que você pode procurar no Instagram que tem a ver com a tua imagem, que isso
isso pode servir de branding para você? Ou seja, será que uma pessoa aí que vende maquiagem para mulherada, então essa mulherada que quer se maquiar, que se preocupa com a beleza, que se preocupa com a imagem, como ela quer ser vista, será que uma maquiadora, uma micro-influenciadora de maquiagem na internet não é uma parceria interessante para você no quesito do branding, dependendo de qual o seu público aí na internet? Será que um salão feminino da cidade, onde concentra pessoas aí com maior poder aquisitivo, não é uma parceria interessante para você também no lado do branding, já que eu vou falar de parcerias no lado da venda? Então, quais parceiros podem fortalecer o teu branding? Essa é a questão. Então, será que compensa eu na rede social pagar 5 mil reais para uma pessoa famosa me entrevistar? Será que compensa? Será que isso funciona para o meu branding? A gente já tem exemplos aqui que sim, que compensa. Você só tem que escolher a pessoa certa. Mas começa a colocar isso na tua cabeça. Nossa, 5 mil reais de investimento para uma pessoa famosa me entrevistar. Poxa, esse efeito associativo de uma pessoa famosa te entrevistando relacionada ao teu assunto, ou seja, tem uma entrevista muito bacana na internet que é a Gisele Monteiro sendo entrevistada pela Sabrina Sato. Sabrina Sato estava grávida, a Gisele Monteiro resolve aí problemas da diástase da mulherada, ou seja, no pós-parto aí a mulherada tem problema da diástase, Gisele Monteiro tem um programa que resolve a diástase. Quantas mães não estavam conectadas com a Sabrina Sato naquela época? E quando a Sabrina Sato estava grávida, quantas mães não conheceram a Gisele Monteiro? Então, será que compensa eu fazer esses tipos de entrevistas? Isso são entrevistas relacionadas a branding, que no futuro trazem vendas. Então anota isso. Branding não me traz venda imediata e também eu não consigo metrificar a quantidade de vendas que está vindo daquela campanha de branding, daquela associação em si. Será que compensa você fazer parcerias para facilitar, por exemplo, o encontro dos seus clientes, fazer um happy hour, um movimento dos seus clientes anual, onde você tem um investimento naquilo e aquilo vai te trazer no futuro, aquele movimento, as pessoas, os amigos dos seus clientes ficarão sabendo, a cidade ficará sabendo que existe um evento anual daquele personal trainer. Será que isso não vai gerar desejo nas pessoas de participarem daquele movimento, de serem pertencentes àquilo? Então, isso são parcerias no lado do branding. E nós temos também parcerias no lado das vendas. E o personal trainer ele pensa em algumas parcerias no lado das vendas. O problema é que ele faz isso completamente equivocado. Por quê? Porque quando eu falo parceria de venda, você já fala assim, legal, eu vou chamar o nutricionista, dou 10%, ele me dá 20% de desconto na consulta dele, eu indico um monte de gente para ele. Vou lá no médico, entrego meu cartãozinho e falo que dou preço mais barato, então a primeira mensalidade, 10% da primeira mensalidade eu dou para o médico, sendo que o médico nem está precisando de dinheiro e eu estou querendo oferecer para ele 10% de 600 reais de um cliente, ou seja, 60 reais por cliente indicado. Não é esse o critério do médico. Então, pra você fazer boas parcerias de venda, você precisa entender uma teoria aqui sobre parcerias que ela é super interessante, que é resultado e relacionamento. Pega dois potes aí. Um pote é resultado. Qual é o resultado que eu quero com essa parceria? Quanto maior o resultado que eu quero com essa parceria, mais desafiadora ela é. Ou seja, parcerias de vendas, o resultado é grande. Por quê? Não é simples eu chegar para alguém e falar assim, ei, me indica 10 pessoas. É um baita resultado a pessoa me indicar 10 pessoas. O que eu vou dar em troca para ela me indicar 10 pessoas? 10% de cada uma é pouco. Então, eu estou querendo grandes resultados. Eu vou precisar de investir em grandes relacionamentos. Então, parcerias de grandes resultados, elas requerem grandes relacionamentos. E como que eu faço isso? Por exemplo, aí eu vou ter que entender de comportamento humano. Se um médico, quero ter um grande relacionamento com um médico, eu preciso dar para ele um motivo para ele falar assim, cara, eu gostei desse cara, um motivo para ele gostar de mim. E o motivo para ele gostar de mim não é eu ser legal, o motivo para ele gostar de mim é eu atender o maior critério que ele tem para ele não qual o critério que ele teria para não fazer uma parceria comigo? O médico, será que é dinheiro? Quem me der mais dinheiro eu faço parceria. Não é esse o critério do médico. Sabe qual que é o critério do médico? É segurança.
O médico tem medo do personal trainer, da maioria dos personal trainers. Por quê? Porque ele acha que é um profissional superficial. Ele acha que o cara não manja nada sobre coração. Como é que eu vou indicar os meus pacientes cardiopatas para um personal se aquele personal não manja nada de coração? Então, o médico, você tem que ganhar ele pela segurança. É pela segurança que você aumenta a possibilidade, dá motivo para ele te indicar. E como que você dá segurança para o médico? Enviando um projeto para ele, mostrando um projeto, levando, você chega lá pro cara e fala, tá aqui o meu projeto, entrega o projeto para ele. Então o médico, o critério dele é segurança. Então você tem que entender os parceiros de vendas, quais são os critérios que eles têm, e você tem que ir a fundo naquele critério. Se o critério do médico é segurança, arrebenta com segurança. Leva um chumaço lá de projeto, mostrando que você entende cientificamente sobre o assunto dele e mostrando os resultados de clientes que você já atendeu relacionado à especialidade dele. Se ele é cardiopata, se ele trabalha com cardiopatias, se ele é um cardiologista, desculpa. Se ele é um cardiologista, você tem que ir lá mostrar resultado de cardiopatas e tem que mostrar o que você faz. Não é só chegar lá com o seu cartãozinho, eu sou especialista pelo INCOR aqui, pelo INCOR em São Paulo, eu sou fera em cardiopatia e tá tudo certo. Não, você tem que mostrar para ele. Aí, se você estabelecer o critério de segurança, esse cara vai ficar louco contigo e vai começar a te indicar com certeza. E aí, se você ajudar financeiramente e ter questão financeira embutida, é só um plus. É só um plus, mas o médico o que ele mais quer é segurança. Se ele tiver um personal para indicar, ele vai indicar. Se for da confiança dele, ele vai indicar. Então você tem que descobrir o critério das pessoas. Por exemplo, o personal ele quer lucro imediato e lucro garantido nas parcerias. Isso não existe. Se eu chegar para um nutricionista e falar para ele assim, e esse cara é influenciador, esse cara ele tem 100 clientes para me indicar, eu falo, eu te dou 10% do que eu fechar de clientes. É óbvio que eu dou 10%. Para ele 10% não é nada. Então tem que analisar assim, ó, quem é esse nutricionista e quantos clientes ele vai me indicar? Ele tá ganhando bem? Tá ganhando bem. Eu vou ter que dar muito dinheiro para ele, porque se ele já tá ganhando dinheiro, muito dinheiro, não adianta eu dar 10% de serviço. Então parcerias, se você quiser ir pelo lado da grana, que é um motivador das pessoas fecharem parcerias, é um motivador importante, mas 10% não anima ninguém. 10% anima quem tá quebrado, entendeu? Então se você fizer uma parceria com um médico de 10% e ele tá te indicando, ele tá quebrado. Não é por isso que ele vai te indicar. Então, quando você for entrar com porcentagem, entra com porcentagem direito. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas no início de parcerias para ter venda. Então, se você vai numa loja, a loja ela tem que se sentir no benefício de indicar você. Então, acima de R$ 150 gastos na loja, acima de R$ 600 gastos na loja, ganha um mês de personal com você. Aí você fala, pô, vou trabalhar um mês de graça? Pô, isso é benefício para a loja. Um mês de personal com você. Não é 10% de desconto com você. 10% qualquer pessoa dá. Então você tem que analisar isso. Então, parcerias de vendas, você pode ir atrás de condomínios, ofereça benefícios verdadeiros para os condomínios. Ofereça 50% de desconto no primeiro mês para todo mundo do condomínio ou para 10 pessoas do condomínio. Enfim, você tem que ir atrás dos condomínios, você tem que ir atrás de lojas e estabelecimentos que tenha efeito direto com o público que você quer atender. É a mulherada? É uma mulherada mais rica? É uma mulherada que não liga para isso? É uma mulherada mais voltada para estética? É uma mulherada mais pensando aí no quesito de tão acima 20, 30, 40% acima do peso? É uma mulherada que está grávida? Quais são os parceiros? Plano de saúde. Quais são os planos de saúde que possam te interessar e que tipo de produto você tem aí na sua esteira de produtos, ou se você não tem? Você tem um produto mais barato para atender pessoas de plano de saúde? E que tipo de... Como que você pode chegar num plano de saúde e que porcentagem você realmente entrega para virar vantagens de um plano de saúde? Você tem colaboradores? Se a coisa pegar mesmo e vier todo mundo desse plano de saúde, você tem estrutura para trazer colaboradores? Então você tem que pensar em parcerias nesse sentido. Quais as academias que você pode fazer parceria? Ah, a academia ela não faz a parceria porque ela tem interesse em atender os personagens que trabalham para aquela academia. Ok, então quando você for na recepcionista da academia fazer parceria, você tem que fazer parceria direito, se você quiser garantir. Você tem que dar dinheiro de verdade para essa pessoa se o critério dela for dinheiro. É lógico que se o critério ela tiver outros critérios, você também tem que atender. Então,
Se você for pensar, você tem aqui três pontos para você listar e fazer os parceiros. Método, coisas que acelerem o resultado do cliente no seu método, ok? Coisas que tragam, parceiros que tragam mais vendas para você, e aí você não adianta vir com 10, 20%, porque se você vier com lucro imediato, não adianta você querer fazer parceiro. Eu quero fazer um parceiro que me traz lucro imediato. Todo mundo quer. Você não vai ter lucro imediato, mesmo parceiro sendo de vendas. Você vai ter que dar algo a mais para pensar no lucro depois. O que é o lucro depois? É o LTV, Lifetime Value. É o tempo de vida do cliente. Então é um termo em inglês LTV, Lifetime Value, que é o tempo de vida do cliente. Então, os seus próprios clientes, quando te indicarem alguém, coloca lá, cada cliente que você me indicar e ele fechar comigo um plano trimestral, você tem 50% de desconto na mensalidade. Pô, Rafa, vai me quebrar as pernas. Cara, você quer motivar as pessoas ou não querem a indicar? É lógico que um cliente extremamente satisfeito, ele vai te indicar mesmo sem você dar nada para ele. Mas se for usar o critério de dinheiro das pessoas nas parcerias, utilize direito, utilize de forma específica, coloca grana na parada, esqueça o teu lucro imediato. Este é o segredo de você fazer parcerias vantajosas que te tragam pessoas imediatas, mesmo que o seu lucro não seja imediato e o seu lucro seja nas renovações, o seu lucro seja posterior. Então, as parcerias mais vantajosas, respondendo esse post aí, esse vídeo, ao personal trainer, são parcerias que aceleram o método, são parcerias que trazem pessoas para você fazer venda e não tragam dinheiro imediato, é isso que você confunde, ok? E parcerias que deixem você mais famoso, que te propaguem aí, que o seu nome seja propagado. Esqueça lucro imediato nas parcerias, não é este o foco para quem está começando como personal trainer. É isso que eu queria deixar nesse vídeo. Se você curtiu aí, dá uma curtida, qualquer pergunta, comenta aqui no post, qualquer observação em si. E outra coisa, eu tenho uma aula gratuita para você sobre parcerias, sobre como fazer, sobre como negociar, o que tem que levar em mente quando você vai negociar com o nutricionista. Compensa a porcentagem? Não compensa? Eu tenho um podcast de mais de 30 minutos que eu detalho, eu aprofundo sobre isso, chama Globalcast. Então, se você ainda não escutou esse podcast sobre parceria, tem esse e mais outros 20, 25 podcasts que a gente já tem nesse momento que eu tô gravando aqui. É só você olhar no link de baixo aqui nos comentários e você se inscrever no nosso podcast. É gratuito, pode ir lá escutar sobre parcerias, o como fazer. Rafa, como eu abordo as pessoas para fazer parceria? Tá de graça, é só ir lá no podcast Globalcast e a gente se vê por lá. Valeu!